Boa noite, esse aqui é o plantão de dúvidas do terceiro ano do ensino médio. Hoje é dia 16 de junho, da Escola Silvio de Almeida. A habilidade que vai ser trabalhada está relacionada com as características e relações métricas de sólidos geométricos como pirâmide, cone, e os objetos são o volume da pirâmide, o tetraedro e o cone. Bom, continuando a partir de onde a gente parou, sobre a pirâmide, então, o que que a gente tem que entender? Que existe uma fórmula e todo o trabalho que o CMSP tem dado por enquanto é em cima de fórmulas e que a fórmula garante que o volume do cone, aliás, da pirâmide, ele é dado sempre pela área da base vezes a altura dividido por 3. Por que dividido por 3? Porque é o seguinte, quando a gente pega a área da base e multiplica pela altura, a gente tem o volume do prisma. Mas o prisma, o volume dele é 3 vezes maior do que o da pirâmide. Então, por isso que existe essa relação de divisão por 3. Quando a gente trabalha com peças de encaixe, quando a gente desmonta o prisma, o cubo ou o paralelepípedo retângulo em triângulos, a gente sempre percebe que, considerando sempre a mesma base, tanto para a pirâmide quanto para o cubo ou para o paralelepípedo, esse volume, que é todo o espaço que essa figura ocupa, acaba sendo dividido em 3 pirâmides iguais, com a mesma altura do cone. Então, por isso, dessa relação de área da base vezes a altura, só que como eu consigo formar 3 pirâmides, cada pirâmide tem 1/3 do volume, tá ok? E aí, o que que acontece? O CMSP, ele está trabalhando basicamente com aplicação de fórmulas. E quando a gente acabar voltando no presencial, como a gente vai retomar esses conceitos, provavelmente nós vamos trabalhar essa questão dos fundamentos dessas fórmulas, que aí a gente vai mostrar para vocês, fazer demonstração do porquê que cada fórmula tem cada elemento sendo considerado. Então, Ellen, ó, eu vou partir aqui desta atividade do dia 7 de junho, tá? Que tem a mesma habilidade que está sendo trabalhada agora. Que fala assim, ó, calcule o volume de uma pirâmide quadrada. Então, a base da pirâmide é um quadrado, e cada aresta, ou seja, cada lado dessa base, mede 12 centímetros. Está pedindo para você calcular o volume e falou ainda, ó, a altura, no caso dessa pirâmide, é de 8 centímetros. Então, repara o seguinte, só para lembrar, a fórmula do volume da pirâmide, ele se baseia na mesma fórmula que a gente calcularia se fosse um dado ou se fosse um paralelepípedo, tá certo? Um cubo ou um paralelepípedo. Que é pegar a área da base e multiplicar pela altura. Isso é chamado de princípio de Cavalieri, tá certo? Calcular a área da base como se fosse uma pilha de pizzas ou de pedaços de envelope, pedaços de papel, e aí com base na altura eu multiplico pela base. Agora, no caso da pirâmide, o que que acontece? Eu tenho que considerar 1/3 desse volume sempre. Então, eu também tenho que calcular a área da base. Então, só para lembrar, o volume da pirâmide vai ser a área da base, que eu vou chamar de ABzinho, vezes a altura, dividido por 3. Então, primeiro, a base, ela tem a aresta de 12 centímetros. Dá para a gente calcular a área dessa base, ô Ellen? Dá. Como é que a gente calcula? Lembrando que a base é um quadrado. Ao quadrado, não? Então, eu vou pegar a medida do lado, que é 12, e elevar ao quadrado, que aí eu encontro 144. No caso, a unidade medida é centímetros, então fica elevado ao quadrado. Lembrando que a altura a gente está chamando de h e ela vai ser 8 centímetros. Então, eu só substituo os elementos aqui da fórmula. Aqui vai ser o 144, aqui a gente vai substituir pelo 8, e eu tenho uma divisão por 3.
Deixa eu fazer um 4 melhorzinho aqui. Então, aqui eu vou ter que o volume que eu estou procurando vai ser o 144 vezes 8 dividido por 3. A gente pode fazer uma simplificação aqui, ó, do 144 pelo 3. Porque repara, ó, 4 mais 4, 8. 8 com mais 1 é 9. 9 está na tabuada do 3. Então, 144, ele é divisível por 3. Então, eu já vou fazer essa divisão por 3 aqui. 14 dividido por 3, 14 eu não tenho. Ó, vou até montar aqui, ó, 144 dividido por 3. O 14 na tabuada do 3 eu tenho 4 vezes 3, que é 12, sobra 2, abaixa o 4, eu vou ter o 24 dividido por 3, que vai ser 8. Então, eu tenho aqui 48 vezes o 8, que é esse 8 que está aqui. Quando a gente multiplica esse 48 por 8, 8 vezes 8 é 64, vai 6. 4 vezes 8 é 32, com mais 6 dá 38, e eu acho o volume 384 centímetros cúbicos. 384 centímetros cúbicos. Lembrando que esse expoente 3, ele se refere ao quê? As 3 dimensões que a figura possui. Ou seja, quando eu calculo o volume, eu tenho que considerar as dimensões da figura. No caso, a figura tridimensional tem 3 dimensões, que eu vou chamar aqui de comprimento, largura e altura. Poderia dar outros nomes, tá? Base, altura e profundidade, ou largura, qualquer que seja, desde que eu saiba determinar que são 3 dimensões. Cada dimensão é linear, mas eu multiplico, eu calculo ela em centímetros, eu meço a distância linear em centímetros. Então, quando eu faço centímetro vezes centímetro vezes centímetro, ou seja, as 3 medidas multiplicadas entre si, o que acontece? A unidade medida também fica elevada ao cubo, considerando essas 3 dimensões. Por isso que a gente sempre fala assim, olha, quando for volume, é sempre a unidade ao cubo. Quando for área, é sempre a unidade ao quadrado. No caso da área, eu tenho uma medida linear sendo considerada, sendo multiplicada em 2 direções. Então, eu calculo centímetro vezes centímetro, comprimento e largura. Entendeu? Tudo bem até aí, Ellen? Tudo sim. Então tá, a gente vai avançando com base nos exercícios. Eu tenho aqui um GeoGebra para você poder observar, que nós vamos falar dos elementos do tetraedro até a gente chegar aqui no cone. Tá conseguindo ver o GeoGebra aí? Sim. Então, deixa eu só aumentar aqui. Então, o que é o tetraedro? Bom, o tetra tem a ver com a quantidade de lados. Então, eu tenho uma pirâmide que tem 4 faces. Dentre essas 4 faces, uma delas é a base. Então, no caso do tetraedro regular, eu tenho todas as faces idênticas, elas são exatamente iguais. Tem a mesma medida das arestas, os mesmos ângulos internos, uma encaixaria perfeitamente sobre a outra. E aí, eu posso escolher qualquer uma das faces para ser o fundo dela, que seria a base. E as outras 3 faces seriam as faces laterais. Parece que entrou alguém. Deixa eu ver se é um pedido de entrada aqui. Oi, Bruno. Bruno, tudo bem? Bom, voltando aqui. Então, o que acontece? No caso do tetraedro, eu tenho as 4 faces são triangulares, e no caso do tetraedro regular, se eu viro ele de cabeça para baixo aqui, ó, eu tenho o vértice da pirâmide, que é esse topo aqui, as arestas, que é a medida de cada uma das laterais, dessas quinas laterais aqui, ó, da pirâmide, e quando eu viro de cabeça para baixo aqui, ó, vou centralizar o vértice certinho, eu quero mostrar para você uma propriedade que a gente vai usar depois. Tá vendo esse pontilhado que vai até esse lado aqui, ó, que vai até esse ponto central aqui?
Esse ponto aqui, ó, ele é chamado de ortocentro, mas como o tetraedro ele é regular, todos os lados são do mesmo tamanho, e os ângulos internos também, então ele também é chamado de baricentro e também é chamado de incentro. Isso é conteúdo que a gente vai ver lá no presencial. Então, o que esse ponto faz? Esse ponto é a projeção do topo, sabe o vértice aqui da base? É a projeção dele na altura até a parte de baixo da base. E esse ponto, ele divide a altura da base em três partes. Essa parte pontilhada aqui em cima equivale a 2/3 da altura. Essa parte daqui, desse ponto verde, seguindo retinho pontilhado até aqui embaixo, corresponde ao apótema da base da pirâmide, e esse apótema corresponde a 1/3 da altura da pirâmide. Então vamos lá. Eu tenho a base, a altura da pirâmide é esse pontilhado aqui. A altura da pirâmide não, a altura da base, do triângulo da base, é esse pontilhado que eu posso seguir ele até aqui embaixo. Divide aqui em duas partes iguais, e esse ponto, que é o ortocentro, que é o baricentro, que é o incentro, caiu todos no mesmo lugar. Ele divide a altura desse triângulo em duas partes, uma correspondendo a 1/3 da altura, outra, a parte maior, corresponde a 2/3 da altura. Essa parte aqui, ó, também é chamada de apótema da base, que a gente estudou isso na aula passada. Tudo bem? Tudo. Deixa eu ver. Oi, Bruno, tudo bem? Tá com o microfone fechado, mas tudo bem. Oi, boa noite, tudo Boa bem? noite. E Eu você? só estou comentando que a gente vai passar um pouco mais rápido nesses exercícios, nesses plantões de dúvidas, e à medida que forem surgindo as dúvidas, vocês vão comentando, que aí eu vou parando e vou falando sobre isso. Mas algumas propriedades a gente tem que lembrar que nós temos que trabalhar elas no presencial, porque eles estão indo muito rápido no conteúdo, senão a gente não consegue chegar em 45 minutos em todo o conteúdo que está sendo trabalhado. Bom, voltando para a apresentação aqui, na aula de na aula de quarta-feira da semana passada, eles falaram sobre justamente esses pontos notáveis que existem nas pirâmides. E aí ele relacionou, por exemplo, que no caso de um tetraedro regular, todas as faces são triângulos equiláteros e que a face de baixo, que é a base, quando eu giro a pirâmide de modo que eu obtenho o vértice centralizado, ele está exatamente no centro. O que acontece? Eu tenho o ortocentro aqui, que é o incentro, o baricentro, que é o centro de gravidade, e que Tô de nesse caso volta, aqui tinha tem caído. divisão dessas alturas. Oi? Tô de volta, eu tinha caído aqui na internet. Ah, tá. E que aqui, ó, eles estão procurando algumas fórmulas. Então, o que nós estamos fazendo? Dando base para as fórmulas. Então, primeiro, houve, no caso, quando eu divido pela altura aqui, ó, eu pego a base é esse triângulo em vermelho aqui, giro ela, formo o quê? Quando eu traço a altura desse triângulo, o que eu tenho? Eu tenho dois triângulos retângulos. E no triângulo retângulo eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Então, todas essas fórmulas que estão aparecendo, que a gente está trabalhando durante essas 2 semanas, elas são aplicações do Teorema de Pitágoras. Essa fórmula aqui desse cateto B, que é a altura do triângulo da base, o que acontece? Ela é obtida a partir de aplicação do Teorema de Pitágoras aqui. Se eu falar que A ao quadrado é igual a A sobre 2 ao quadrado mais B ao quadrado, na hora que eu reduzo a fórmula, eu consigo determinar que a medida dessa altura é igual à aresta, que no caso seria o lado desse triângulo da base, multiplicado por raiz de 3 sobre 2. Aí, quando eu calculo a área de um triângulo, de um só triângulo equilátero, que eu faço base vezes altura dividido por 2, lembrando que a base aqui é o A vezes raiz de 3 sobre 2, e multiplico
ele pela altura, o que acontece? Eu determino a área de um dos triângulos, que pode ser a face ou a base desse tetraedro regular, com esta fórmula aqui. Como eu tenho 4 triângulos, eu só cancelo 4 e acho a área total do tetraedro, que é esta fórmula aqui. A aresta ao quadrado, ou seja, o lado ao quadrado, vezes a raiz de 3. E essa fórmula da área total do tetraedro vale só para o tetraedro regular, tá certo? Mas vale para todos os tetraedros regulares. Lembrando que o tetraedro regular, ele só é regular se todas as faces forem triângulos exatamente iguais. Triângulos equiláteros, inclusive. E iguais. Vamos aqui, ó, sobre o volume do tetraedro. Também a aplicação de fórmulas utilizando o Teorema de Pitágoras. Ó, no caso aqui, o volume do tetraedro utiliza essa altura H do tetraedro. Lembra que eu comentei sobre o apótema, que é a distância desse centro até o ponto médio do lado oposto, formando um ângulo de 90 graus? Então, aqui é o apótema. Ele equivale, no caso do tetraedro, a 1/3 da medida da altura desse triângulo que é a base. Então, eu tenho 2/3 dessa medida até aqui. Quando eu uso essa fórmula dos 2/3, eu consigo calcular a medida da altura do tetraedro, do caso dessa pirâmide de base triangular, com base na sua aresta, com base na medida dos seus lados, que são todos iguais. Todas as arestas são iguais. E com base nesta fórmula, eu consigo calcular o volume desse tetraedro, que também cai numa fórmula que vai ser usada para qualquer tetraedro que aparecer. Então, repara que todo o trabalho que tem sido feito até aqui é com base em fórmulas. E esses fundamentos dessas fórmulas vão aparecendo no futuro. Só para exemplificar a altura do tetraedro, nós temos esse ponto O, que é o ortocentro da figura, que é a projeção do vértice da pirâmide até a base. Esse ponto aqui, ó, ele divide essa altura do triângulo da base em duas partes, uma valendo 2/3 da medida da altura, outra valendo 1/3. No caso do tetraedro regular, esse 1/3 da altura aqui, ó, é o apótema dessa base. E aí, para que eu tenho que ver tudo isso? Para usar essas fórmulas nessas atividades que estão aparecendo aqui. Então, por exemplo, no caso desse exercício da aula do dia 9, pediu qual que é o valor da área total e do volume de um tetraedro regular de uma aresta de 12 centímetros. Se você já memorizou as fórmulas, fica mais fácil para você utilizar, porque o único valor que está aparecendo para ser usado é a aresta, que no caso aqui é o 12. Então aqui, ó, a área total do tetraedro, ele vai ser a aresta, que no caso vale 12, que é a medida da aresta, 12 ao quadrado, raiz de 3. Lembrando que 12 ao quadrado nada mais é do que o 12 vezes 12, que é o 144. Então, eu tenho 144, raiz de 3. Como eu estou trabalhando com área, e está sendo medido em centímetros, centímetros quadrados. Só por essa informação aqui, ó, eu já consigo escolher a alternativa da resposta, que vai ser essa aqui do meio. Esse exercício aqui, eu não sei se vocês já fizeram ele, vocês já chegaram nessa tarefa do centro de mídias? Já. Já? Então, deixa eu falar uma coisa. O volume que eles calcularam lá tem uma incorreção, tá? Eu já corrigi aqui nesse exercício. Já marquei o volume correto que tem que dar, considerando a fórmula. Ó, o volume do tetraedro vai ser, se eu tenho que considerar a aresta vale 12. Então, eu tenho que pegar 12 ao cubo, raiz de 3, aliás, raiz de 2, sobre 12. Deixa eu corrigir esse 2 ali. Ficou um pouquinho
Já era para estar usando essa caneta assim, como se fosse raiz de 2. Isso. Então, repara que eu tenho um 12 ao cubo dividido por 12. Então, eu vou cancelar um dos 12. Lembrando que 12 ao cubo é o 12 vezes 12 vezes 12. E eu estou dividindo por 12. Então, eu vou cancelar uma divisão com uma multiplicação. Sobra o quê? Que 12 ao cubo dividido por 12 é o 12 ao quadrado. Então, o volume total vai ser 12 ao quadrado, raiz de 2. Quem que é o 12 ao quadrado? 144. Então, o volume desse tetraedro vai ser 144, raiz de 2, como a unidade medida centímetros, centímetros cúbicos, que seria essa alternativa que eu já corrigi o volume aqui. Tudo bem? Tudo. Então, o que que nós fizemos até aqui? Pegamos uma fórmula, ou da área total, ou do volume, aplicamos a medida conhecida, resolvemos a potência, ou simplificamos, e pronto. Repara que esse número irracional raiz de 2, que vai formar uma dízima não periódica, ele vai seguir o valor até o final, igual esse outro aqui, ó. Nós não vamos mexer com essa raiz. Por quê? Ele vai gerar uma dízima não periódica. Para não ficar levando o número quebrado ou valor aproximado até o final, o que que a gente faz? Conserva a raiz e conserva a multiplicação. Quando eu resolver calcular essa medida em centímetros quadrados, mesmo usando números decimais, eu vou pegar um valor aproximado da raiz de 3 ou um valor aproximado da raiz de 2, substituo, e aí eu já vou usar aquele tiozinho em cima do igual para mostrar que esse valor está sendo aproximado, e aí depois eu multiplico pelo 144 aqui no caso. Entendeu? Ah, mas eu não tenho que usar o tiozinho aqui agora? Não. Por quê? Porque aqui, ó, na forma de raiz de 2, a representação está exata. Ela passa a ser aproximada quando eu converto em número decimal. Alguma dúvida sobre esse exercício? Não. Ok. Posso avançar aqui, Bruno? Pode sim, Jonas. Então tá. E aí, nós chegamos no cone. Então, aqui, ó, eu vou falar uma coisa sobre algumas propriedades. Então, por exemplo, quais são os elementos? Eu tenho o vértice. A geratriz é essa linha que liga o vértice até o círculo de baixo. Então, embaixo eu tenho um círculo, que é a base, a circunferência, esse contorno do círculo aqui. O vértice, quando ele é ligado para esse círculo, tocando essa circunferência, esse contorno do círculo, o que que acontece? Essa linha é a geratriz. Esse pontilhadinho aqui, ó, neste caso, como é um eixo reto, forma um ângulo de 90 graus aqui, ó. Nossa, tá horrível isso aqui. Forma um ângulo de 90 graus aqui, eu posso afirmar que isso aqui é a altura. Mas eu posso ter o cone oblíquo. O que que é o cone oblíquo? É quando eu dou uma inclinada nele em relação à base. A base segue o plano horizontal, mas eu inclino o eixo do cone. Então ele fica um cone inclinado, meio torto. Então ele não é considerado esse eixo à altura nesse caso, porque ele está inclinado. Então, aqui, ó, a altura é sempre o ponto mais alto, formando um ângulo de 90 graus com o solo, até o ponto mais baixo. Então, nesse caso, a altura é indicada aqui. A base, que é um círculo, esse eixo, no caso, inclinou para poder ter a obliquitude do cone. Eu tenho a geratriz, que é o do ponto P, que é o vértice, passando, ligando até a circunferência que circunda a base, e eu quero saber se vocês entenderam. Tudo Sim. bem sobre esses elementos? Sim? Sim? Então tá. Então isso é importante, porque agora, conhecendo os elementos, toma de fórmula. Por quê? O que que acontece? É aquilo que eu falei.
O CMSP, ele não está preocupado em justificar a fórmula, e sim em que você a utilize. O justificar a fórmula, ele vai aparecer depois no presencial, quando a gente for retomar esse conteúdo. Então, primeiro, a geratriz, que é a distância do vértice a um ponto qualquer da circunferência da base, que é um círculo, como é que eu descubro o valor dessa geratriz, a medida dessa geratriz? Também é uma aplicação do Teorema de Pitágoras, deixa eu até voltar aqui, ó. Eu considero o raio da base, a altura, e eu tenho, ó, um triângulo retângulo aqui, ó. Aqui eu tenho um triângulo retângulo aqui, deixa eu... Oxi. Aqui eu tenho que apagar na caneta, porque eu... Volta. Borracha. Então aqui, ó, eu tenho o centro. Nossa, gente. O começo é assim, depois piora, né? Vou fazer pro lado de cá que é mais fácil. Aqui, ó, eu tenho um ângulo de 90 graus aqui. Eu tenho esse aqui que é o raio da circunferência ou do círculo. E eu tenho como aplicar o Teorema de Pitágoras aqui. Se eu trouxer para cá, ó, que eu não estou conseguindo ter coordenação motora. Preciso de uma régua. Aqui, ó, você tem um triângulo retângulo considerando a geratriz, o raio e a altura, que são as medidas que são citadas na geratriz. O H para a altura, o raio e é uma aplicação do Teorema de Pitágoras. A área lateral considera a geratriz, que é o raio, vezes o π, vezes a geratriz. Só para lembrar, quando eu planifico o cone, deixa eu procurar uma imagem aqui que vocês vão visualizar mais fácil. Cone planificado. Então vamos lá. Quando eu planifico, vamos pegar essa imagem aqui, fica mais bonitinha. Esperar ela abrir. Abrir o programa, né? Então, ó, eu tenho um cone aqui, eu tenho, depois da propaganda, essa parte aqui, ó, ele é chamado de setor circular. É a parte que está em volta do cone. Aqui é o vértice, aqui é a base. Esse setor circular, ele está enrolado em volta da base. Então, a área lateral é essa parte desse setor circular aqui, tá? A área total inclui esse setor mais a base. Tudo bem? Sim Sim. ou não? Ok. Então, vamos lá. A área total seriam as duas áreas, a área da base mais a área lateral. Então, aqui, ó, eu tenho uma inclusão de fórmulas da área da base, que obedece o mesmo raio, mais a geratriz. E o volume, que também é calculado com base em relações. No caso aqui, eu tenho πr ao quadrado vezes a altura e dividido por 3. Lembrando que tanto o cone quanto a pirâmide, eles representam a terça parte do sólido geométrico do prisma, que seria semelhante a eles. No caso aqui, o cone corresponde a 1/3 do volume do cilindro. O cilindro é aquele da lata de óleo, né? Que vocês não são da época da lata de óleo, mas o cilindro, ele é ele possui duas bases circulares e, como é que eu vou falar? Eu não tenho, bom, nós temos que pegar os sólidos geométricos e movimentar e ver para vocês. Então, o cilindro, quando eu divido ele em três partes, eu consigo desmontar um cilindro em três partes iguais, em altura, e iguais à base, formando três cones. Por isso que tem sempre essa relação dividido por 3 aqui. E aí a gente volta para a aplicação da fórmula, que é o que o CMSP está trabalhando com vocês. Então aqui, ó, você tem a área total e o volume de um cone. Aí ele deu a altura do cone. A altura, a gente trabalha com a letra H. Ele deu o raio, que é a letra R, e deu a geratriz. Então, ele pediu primeiro a área total e depois o volume. Então, vamos lá, separando os elementos. Então, aqui nós temos a altura H
vai ser 12, tudo em centímetros. O raio vai ser 4 e a geratriz vai ser 4 raiz de 10. E aí você vai ter que determinar a primeira área. Então, a área total do cone vai ser πr vezes R mais G. Então, aqui a área total do cone vai ser o πr vezes R mais G. Então, o π, nós não temos valor aproximado do π citado aqui. Então, repare que nos resultados, ó, nas alternativas, o π ele é levado até o final. Ou seja, você vai levar esse π até o fim, sem mexer com ele, deixar ele quietinho, do jeito que ele está, sem substituir pelo 3,14. Então, ele vai ficar aqui bonitinho. O raio que nós temos aqui é o 4. Depois, e cuidado, hein, que às vezes a informação pode vir escrito diâmetro. Lembrando que o raio é sempre metade do diâmetro. 4 mais a geratriz. 4 raiz de 10. Fala uma coisa para mim, eu não tenho que resolver primeiro dentro do parênteses? Sim. Sim. Eu consigo somar 4 mais 4 raiz de 10? Posso falar que esse 4 mais 4 vai dar 8? Não. Por quê? Dentro do parênteses eu não tenho só a soma. Eu tenho uma multiplicação que está oculta aqui, mas que ela existe. A raiz de 10 está multiplicando 4. Eu não posso fazer a soma sem realizar a multiplicação. E eu não posso realizar a multiplicação sem realizar a raiz. Então, o que é que acontece? Como eu não quero realizar a raiz, porque eu sei que vai dar uma dízima não periódica, eu também não faço a multiplicação e eu também não faço a soma. Então, o que que acontece? O que que eu posso fazer? Eu vou colocar esses dois aqui em ordem, lembrando que o 4 vai ser o coeficiente de π, vai ser o valor que multiplica o π, eu só vou mudar ele de posição, e depois aplicar uma propriedade distributiva aqui. Eu vou ter 4π, que multiplica 4 mais 4 raiz de 10, 4π vezes 4, 4π vezes 4 raiz de 10. Então, aqui a área total do cone vai ser 4 vezes 4, 16π, que eu conservo, mais, porque aqui é positivo e aqui também, 4 vezes 4, 16, π raiz de 10. E aí eu acho já a minha resposta apenas comparando esse valor, tá? Lembrando que como a gente está trabalhando em centímetros, isso aqui é a área, eu estou trabalhando em centímetros quadrados. Então, eu já sei que essa aqui é a minha resposta. Agora, vamos confirmar o volume. Aí o volume é outra forma. O volume do cone vai ser o π que multiplica o raio ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Aí o π eu não vou mexer, volume do cone, vai ser o π que eu vou levar ele até o fim. O raio eu já sei que é 4, ele está ao quadrado, e a altura vai ser o 4 raiz de 10. Estou esquecendo alguma coisa? Hein? O que que eu esqueci aqui? Acho que alguém está com o microfone travado aí. Ó, não pode esquecer de dividir por 3. Sempre dividir por 3. Então, aqui, ó, lembrando que eu estou tirando esses valores do enunciado. Então, eu vou calcular aqui, ó, volume do cone. 4 ao quadrado vezes 4 raiz de 10. Isso tudo eu vou dividir por 3, vezes o π. Quanto que é 4 ao quadrado? 16. 16. 16 vezes 4, aqui, ó, é outro exercício que está faltando uma divisão por 3 aqui, ó. 4 ao quadrado vai ser 16. Se eu fizer aqui, ó, 16 vezes o 4, 6 vezes 4, 24, vai 2. 1 vezes 4, 4 com mais 2, 6. Você vai encontrar 64 π raiz de 10 dividido por 3.
Eles não colocaram esse dividido por 3 aqui, ó. E nem a raiz de 10. Aqui, ó, não consideraram isso. Que doido, não? Aqui, ó, aliás, desculpa. Peraí, deixa eu pensar aqui. A altura é 12. Peguei o valor errado. Então vamos corrigir. Distrair. Eu peguei o valor da geratriz. Estou olhando aqui, eu falei, meu Deus, eu conferi esse exercício, eu resolvi antes, por que não está batendo agora? Então tá. Quanto que mede a altura aqui? Eu quis fazer uma pegadinha, no fim eu que acabei pego, né? Opa. Apertei o botão errado. Então 12. Deixa eu fazer um 2 decente. E aí a gente já vai chegar na parte da aula de hoje, calma. Então aqui, ó, só para lembrar, esse 12 eu consigo dividir por 3. Quando eu pego 12 e divido por 3, eu acho 4. Então eu tenho 4 ao quadrado vezes 4. Nós já fizemos a conta aqui, ó. 16 vezes 4 é o 64. Então eu tenho o 64π. E aí eu só apago esse dividido por 3. Tá vendo como é que 5 minutos de bobeira? E a hora que eu tinha resolvido esses exercícios, falei, ó, tá tudo certo, esse aqui tá certo. Bom, conseguiram entender aqui? Inclusive, como que a gente consegue errar? Tudo bem? Caiu na Então, ó, própria armadilha. não, é muito valor, é muita informação. E no caso, eu cometi um mesmo erro de alguém que está fazendo um vestibular morrendo de pressa para chegar nas últimas questões, que é confundir o excesso de informação. Repara que nesse exercício aqui, ele está pedindo a área total, que é uma fórmula e tem os seus dados específicos. E tem o volume, que também tem os seus dados específicos. Todos esses dados estão no enunciado? Sim, ele é curtinho, mas ele é denso. Ele está pedindo duas coisas com elementos diferentes. E que foi aonde eu confundi. E com certeza, muitos confundem na hora de resolver o exercício. Porque vai focado na bendita raiz de 10. Fala, como é que eu vou eliminar essa raiz de 10? E aí confunde a geratriz, que foi o que eu fiz, eu confundi a geratriz com a altura, porque eu fui tentando resolver rápido demais. Então, que isso sirva também de alerta com o que pode acontecer, seja no Enem, seja no concurso, resolver com calma. Eu estou falando isso hoje porque quem assistiu a aula de hoje viu o quanto foi denso. E que é denso por causa desse excesso de informações que a gente tem que passar, que são os elementos que a gente tem que utilizar para as fórmulas. E repara que, como eu usei um elemento errado, com certeza eu erraria o exercício. Eu já ia mandar outro e-mail, falar, ó, vocês erraram aqui, não vai dar esse valor. Mas eu já tinha resolvido antes, eu falei, meu Deus, aonde que foi? Como é que eu não reparei nisso? Bom, desculpe o erro, mas que sirva também de lição que a gente tem que fazer com calma. A gente pode cometer o erro, que o meu erro foi simplório, mas foi um erro que eu confundi o valor da geratriz com o valor da altura na fórmula errada. A fórmula do volume não usa a geratriz, ela usa a altura, que é o valor 12 que eu deveria ter usado. Tudo bem até aí? Sim. Sim? Deixa eu só ver se eu vejo aqui para não ficar muito tarde. Vocês vão falando aí o horário, viu, gente? Porque se ficar muito tarde, vocês me avisam. Bom, aqui nós já chegamos na aula de hoje. Conseguiram entender aquele exercício? Só para voltar aqui. Tem alguma passagem que ficou confusa? Tudo bem? Não, tudo Acho que bem. pode passar. Posso passar? Qualquer coisa a gente volta nele depois, quando vocês quiserem. Manda assim, ó, volta naquele exercício de novo, que eu quero entender, aí a gente volta nele. Vamos chegar na aula de hoje, que é rapidinho, para vocês entenderem alguns elementos. Então, primeiro, ele trabalhou, hoje a Inês trabalhou com a razão de semelhança que existem entre as secções. O que são as secções? Quando eu pego uma figura e corto ela, entendeu? Eu divido ela em duas partes.
No caso da pirâmide e do cone, as relações são sempre as mesmas. Então, primeiro, isso tanto vale para a pirâmide quanto vale para o cone, são as mesmas relações, tá ok? Então, quais são essas relações? Se eu pegar um cone ou uma pirâmide com uma determinada altura inicial, se eu faço com uma serra elétrica um corte, formando duas figuras diferentes, a figura de cima continua sendo pirâmide, continua sendo cone. A figura de baixo, quando eu separo essa parte de cima, ela ganha o nome de tronco, tá? E no caso aqui eu tenho o tronco da pirâmide e eu tenho um tronco do cone, tá? Então vamos lá. Primeiro, eu tenho uma figura inicial, que ela tem uma altura inicial, e aí eu faço um corte. Então eu tenho uma figura reduzida, tá? Então a base reduziu tanto do cone quanto da pirâmide de maneira proporcional, dependendo do quanto variou essa altura, tá certo? Essa altura Hzinho, ela é a altura relativa à pirâmide ou ao cone, a parte de cima, que continua sendo pirâmide, que continua sendo cone. A parte de baixo, que é o tronco, eu já não tenho mais altura relativa, tá? Pelo menos eu posso calcular depois usando outras fórmulas que o estudo dos troncos ele é feito depois desse estudo que vocês estão fazendo agora. Então, primeiro, eu tenho de novo uma constante K. Essa constante K é a constante de proporcionalidade. Lembrando que esse conezinho que formou aqui, ó, existe uma relação de proporcionalidade com o cone grandão. Isso vai depender do tanto que eu cortei, do quanto que ficou definido essa altura da ponta, do vértice, até a base da figura menor, da figura reduzida. No caso das áreas, que é representado pela letra A aqui, ó, lembrando que área é uma medida de duas dimensões, então por isso que essa constante K está elevada ao quadrado. E o volume também fica elevado, a constante K fica elevado ao cubo por ser figura de três dimensões. Então, quando eu faço essa redução dessa pirâmide, cortando a parte de baixo dela ou do cone, o que, que acontece? Tanto a área da área, do caso, da base e da área, da área da original, elas ficam também considerando o mesmo coeficiente, só que sempre elevado ao quadrado. E a mesma coisa em relação ao volume. O volume da pirâmide maior é o V1. O volume da pirâmide menor é a pirâmide menorzinha aqui, ó, que é indicada aqui em cima, que é o topo da pirâmide. Então, sempre lembrando, ó, quando eu considero o Hzinho, eu estou considerando o Hzinho, que vai em cima, a figura pequenininha que foi reduzida, tanto da pirâmide quanto do cone. Quando eu considero o Hzão, que é a altura original, que é a altura total da figura, eu estou considerando aqui embaixo. Então, o elemento de baixo é o original. Quando eu pego o reduzido dividido pelo original, eu encontro uma constante K. Se eu estiver considerando apenas a altura, é uma medida linear. Se eu estiver considerando as áreas, a área é uma medida de duas dimensões, então eu elevo ao quadrado. Se eu estiver considerando volume, eu elevo ao cubo, porque estou considerando a tridimensionalidade. Tudo bem até aí? E aí veio aqueles exercícios ferozes de hoje. Que horas são agora? Vocês querem resolver ele hoje ou vocês querem deixar para a próxima? Eu não quero atrasar vocês. Vocês têm aula, não tem? Sim. Sim? Sim, O vou que ter que que vocês parar de querem? falar. Vocês que Hã? sabem. Vocês que sabem. Eu tô aqui, tô indo. Então aqui, ó, vamos lá. Vamos pensar o que aconteceu no enunciado. Eu tenho uma pirâmide quadrada, que é essa pirâmide que está aqui, representado aqui na figura, e ela tem a aresta da base de 5 centímetros. Então, essa parte aqui, ó,
dessa linha verde vale 5 centímetros. E aí, foi feito um corte a 3 centímetros de altura da base. Então, o cara foi lá, pegou a serra elétrica dele, da base para cima, ele contou 3 centímetros. E aí, ele veio com a serra elétrica e cortou aqui, ó. E aí, ele notou que, vamos lá, fez a reta de altura 3 centímetros e com aresta igual a 3 centímetros. Então, ele notou que essa distância aqui, ó, dessa aresta aqui, ó, da base, passou a ser 3 centímetros. E aí, ele pediu, calcule o valor de H. Quem é o valor de H? O valor de H é a altura total da pirâmide, que é o Hzão, tá? Que é a altura original da pirâmide sem o corte. E aí, eu vou traçar aqui, deixa eu ver se eu consigo. Eu vou mudar a cor aqui para mostrar uma coisa para vocês. Essa distância aqui, ó, que eu estou fazendo em verde, passou a ser a distância da nossa pirâmide menor, da pirâmide que foi cortada. Essa distância aqui, ó, ela é a altura original menos os 3 centímetros que foi cortado aqui embaixo. Então, aqui, ó, ele chamou de Hzão menos 3. Tudo bem até aí? Sim. Então, vamos lá. Tá. Então, aqui, ó, eu tenho que lembrar o seguinte. A nossa pirâmide, ela é quadrada. Então, eu consigo calcular a área tanto da base quanto da área da seção. Eu tenho as medidas das arestas. Então, aqui, ó, eu vou partir da primeira relação. Esse AS é a área da seção, ou seja, da pirâmide de cima depois que eu vim com a serra elétrica e cortei. Então, o que que acontece? A área da base dessa pirâmidezinha que sobrou aqui vai ser a medida 3 vezes 3. Por quê? Se a base é quadrada, a área do quadrado, 3 ao quadrado vai ser 9. Então, eu tenho AS vai ser 9. No caso, centímetros quadrados. No caso, o AB é a medida da base original, que seria essa pirâmide grandona aqui, que tinha 5. No caso, 5 ao quadrado, 25 centímetros quadrados. Eu sei que isso aqui é a medida K. Quando eu pego a área pequena vezes a área maior, eu vou ter o coeficiente K elevado ao quadrado. Mas quem é o coeficiente K? É o Hzinho dividido pelo Hzão. É a relação entre as alturas, tanto da pirâmide menor, cortada, quanto da pirâmide original, que foi seccionada. Lembrando que esse Hzinho aqui, ó, a gente chamou de H-3. Então, aqui, ó, é H-3. Então, aqui eu vou fazer, ó, AS dividido por AB. Eu vou falar que isso aqui é igual à medida K elevado ao quadrado. Mas quem é K? É essa medida aqui. Então, eu já vou substituir agora direto. Hzinho sobre Hzão. E isso aqui é elevado ao quadrado. Por quê? Porque como nós estamos lidando com área, esse coeficiente K está elevado ao quadrado, então o nosso Hzinho sobre Hzão também vai estar elevado ao quadrado. Eu tenho essas medidas para substituir. 9 sobre 25 é igual. Esse quadrado aqui, ó, eu já posso jogar na forma de raiz aqui direto, tá? Hzinho sobre Hzão. E aí, eu tenho aqui, ó, 3 quintos é igual a Hzinho sobre Hzão. Mas quem é o Hzinho? O Hzinho, nós chamamos de Hzão menos 3, que é a altura original cortada essas 3 centímetros da parte de baixo. Então, eu vou trocar isso aqui também, ó. Isso aqui vai ser o Hzão menos 3. Então, eu tenho 3 quintos igual a Hzão menos 3, dividido por H. Olha aqui, ó. Eu só preciso fazer regra de 3. 3 vezes H é igual a 5 vezes H menos 3. Faço a distributiva aqui. E aí, o que que acontece, ó?
3H é igual a 5H menos 5 vezes menos 3, 15. Tudo bem até aí? O que a gente Sim. consegue fazer a partir daqui agora? Só mudar as posições. Agora estou com uma equação de primeiro grau. Essa equação de primeiro grau eu consigo fazer as movimentações. Deixa eu melhorar esse 5 ali, que está parecendo um 6. Aqui. Bom, eu vou jogar esse 3 para o lado de cá, esse 15 para o lado de cá, vou fazer algumas movimentações, lembrando que essas movimentações, quando eu faço em relação à igualdade, eu tenho que mudar a operação. Então, por exemplo, eu vou ter um 15 negativo, ou que está descontando, que vai ficar positivo. Isso vai ser igual ao 5H, que não muda, menos 3H, porque ele vai mudar de sinal. Ele era positivo antes da igualdade, ele representava um crédito e agora ele vai ser uma dívida. 5H menos 3H, então eu tenho 15 é igual a 2H, e aí, por final, H é igual a 15 meios, ou a minha altura original é 7,5 centímetros. Então, o que a gente pode pensar em relação ao uso dessas fórmulas? Primeiro, eu tenho que lembrar os elementos que estão sendo considerados. No caso aqui, eu estou considerando as alturas. Então, a altura da pirâmide, que também serve para o cone, é a mesma relação do conezinho pequeno, que é originado depois que eu corto a parte de baixo, em relação à altura total da figura original. Me gera um coeficiente H. Quando eu considero as áreas, eu vou ter a área ao quadrado, esse coeficiente ao quadrado. Se eu tivesse volume, relacionando o volume, eu ia trabalhar com esse coeficiente ao cubo. Tudo bem? Quando eu faço os cálculos, eu tenho que tomar cuidado primeiro nas equivalências. Por quê? Eu sei o valor deste K, só que ele está ao quadrado. Então, eu posso trocar este K pela sua equivalência na fórmula de cima? Posso, mas eu tenho que lembrar que ele está ao quadrado, que é o caso aqui, ó. Eu peguei esta fórmula, que é o AS sobre AB, troquei o K pelo Hzinho sobre Hzão, mas eu tenho que lembrar que ele está ao quadrado. E esse quadrado eu posso jogar do outro lado como se fosse uma raiz quadrada. E fazer os cálculos, daí de repente essa raiz desaparece. Quando essa raiz desaparece, fica mais fácil de enxergar que eu ainda tenho duas letras. Mas o que acontece? Pela natureza do exercício, eu já consigo perceber a proporcionalidade entre a altura que sobra, que é pegar o original e descontar os 3 centímetros que foram cortados. Fiz a substituição, acabei com uma letra só, fiz multiplicação cruzada, apliquei a distributiva. Depois, o que acontece aqui, ó? Eu estou vendo que eu tenho uma letra só, mas ela está dos dois lados da igualdade. Eu faço as movimentações necessárias para poder agrupar letra com letra, número com número. Feito isso, é só descobrir o valor da letra isolando a letra. Então, são vários procedimentos baseados em fórmulas, que é isso que o CMSP está dando agora, tá? Claro que hoje foi a última aula envolvendo geometria, pelo menos dessa parte de estudo desses elementos tridimensionais, dos sólidos geométricos. Tem alguma dúvida até aí? Não. Pode falar, porque Tudo isso ok. aqui é muito denso mesmo, pode falar. Semana que vem eles vêm com outra matéria. Ainda bem. Mas não se esqueçam que a matéria avança, mas vocês ficam. Não se esqueçam que vocês vão fazer Enem, vestibulinho, vestibular, um monte de coisas pela frente e que às vezes, tô vendo isso aqui, ainda bem que acabou. Tá, acabou, mas você conseguiu entender ou aprender? E se aparecer um exercício desse numa prova, você é capaz de fazer?
É isso que você deve se perguntar. Então, eu gostaria muito que vocês tentassem ver esses exercícios de novo, lê, assiste essa aula novamente, pega esse exercício, tenta fazer o mesmo exercício sem olhar para a resolução. Então, você assiste uma vez, beleza. Aí depois você volta a fita, copia o enunciado e tenta fazer sozinho. Se você perceber que você ficou perdido, você volta a fita. E aí você vai pegando o jeito de fazer. Depois, o que que eu aconselho fazer? Pegar outro número, tá? Mas aí você tenta achar alguns números que sejam valores próximos à realidade. Aí, se vocês quiserem, eu posso procurar isso para vocês, que aí eu posso dar o mesmo estilo de exercício, só que usando valores diferentes. Porque eu quero entender, quero saber se vocês conseguiram entender todos esses procedimentos da resolução. A partir do momento que você entende esses procedimentos de resolução, fica fácil de ver que vocês estão aprendendo. Tudo bem até aí? Tem alguém aí? Beleza. Então tá. É o seguinte, eu vou ter que parar agora para não ficar muito tarde, porque já são 8:55. Eu tenho mais um exercício aqui, ó, que seria o da casquinha de sorvete, que é o cone. Na próxima aula de plantão de dúvidas, eu vou começar dele, tá? Então, o que vocês tiverem de dúvidas sobre os sólidos geométricos, desde o início das aulas, sobre prismas, depois as pirâmides, depois os cones, passando pelo tetraedro e tudo mais, o que que acontece? Eu quero que vocês verifiquem, acho que vocês já têm a apostila de vocês já, dá uma olhadinha se vocês têm algum exercício que não conseguem resolver, e aí a gente vai tentando resolver isso sozinho para passar por esses exercícios sem levar dificuldade. É um conteúdo denso mesmo, por isso que a gente tem que se esforçar mais. Tudo bem até aí? Tá? Tá. Eu vou fechar aqui a minha apresentação e eu quero agradecer muito a presença de vocês em mais essa aula. Eu sei que é puxado tudo que vocês estão tendo, o esforço de vocês em estarem acompanhando essas aulas, eu agradeço demais. É puxado, eu sei, porque vocês ainda trabalham, ainda estudam, e ainda estudam em outras escolas além da nossa, e eu quero, assim, eu me sinto orgulhoso em poder fazer parte desse momento da vida de vocês, que é o início de uma carreira futura, depois do IESA, depois de todos esses cursos que vocês estão fazendo. Eu agradeço muito essa oportunidade. Para mim está sendo enriquecedor também, tá? Muito mais para mim. Po- Podem ter Eu vou certeza. chorar, Não, professor. mas é verdade, é Não, eu verdade. também, gente. Nós temos que agradecer o Oh, conhecimento que você passa. eu que agradeço Sinceramente. também. Eu quero pedir desculpa daquele exercício que eu cometi uma gafe, mas que a gafe também sirva para fazer a gente prestar atenção, né? Porque agora já tá ligado, né? Apareceu muito elemento, vê bem se está usando o elemento certo, tá? E eu quero agradecer muito a presença de vocês e contar com vocês para a semana que vem, que aí nós vamos estar juntos também estudando um pouco mais, tá bom? Fechou. Muito obrigado. Vou encerrar Falou. aqui. Boa noite e bons estudos ainda. Good night. Good night.